Hoje a gente está aqui para discutir sobre carcinoma diferenciado de tireoide. Esse é um tema bastante recorrente no meio de especialistas, porque é um tema bastante controverso e requer muita experiência de quem maneja isso. E por conta disso, hoje a gente vai falar com o Dr. Paulo Assi, que é médico especialista em medicina nuclear. Ele é diretor técnico do Instituto de Medicina de Cuiabá, ex-professor de fisiologia da Universidade Federal de Mato Grosso e é também preceptor convidado de residência de endocrinologia no Hospital Universitário Júlio Miller, onde ele ministra esse assunto e discute esses assuntos com os residentes. Então, ele tem muita experiência nesse assunto, tem mais de 40 anos vivenciando, registrando todos os casos de tireoide, e por conta dessa grande experiência, possibilita concordar ou discordar de diretrizes com muita autoridade. Então, hoje a discussão é com o Dr. Paulo Assi sobre iodoterapia no carcinoma diferenciado de tireoide. Eu queria agradecer, Rogério, pelo convite e pela oportunidade de passar esse conteúdo da iodoterapia no carcinoma de tireoide. Essa apresentação que a gente vai disponibilizar aqui nessa aula, na realidade, ela foi estruturada ao longo desses anos e é basicamente aquilo que eu discuto com os residentes de endocrinologia quando eles vão, por um período de 30 dias, eles vão até a medicina nuclear, até o Instituto de Medicina Nuclear, né, vivenciar o que é medicina nuclear e que papel a medicina nuclear tem dentro da endocrinologia, tá certo? A oportunidade é muito boa e a visão dessa aula realmente é oferecer ao médico especialista, ao endocrinologista, ao cirurgião de cabeça e pescoço e a médicos que realmente têm interesse em manusear o carcinoma de tireoide, né, principalmente no assunto relacionado ao uso do iodo radioativo no tratamento e no diagnóstico do carcinoma diferenciado de tireoide. Esse conteúdo, para efeitos de vídeo, né, isso aqui a gente está gravando depois da aula, só para organizar como é que a gente vai separar o conteúdo todo, em 3 vídeos, né? O vídeo número 1 vai dar todo o embasamento sobre o assunto, todo mundo realmente precisa fazer a iodoterapia, no caso do carcinoma de tireoide. O vídeo 2 vai estar mais envolvido na apresentação do preparo, por que precisa internar, quais são os efeitos colaterais e alguns mitos que envolvem radiação. E no vídeo 3 nós vamos estar abordando alguns casos clínicos que vão dar embasamento para que a gente possa tirar as nossas conclusões finais a respeito daquilo que a gente vai abordar no vídeo 1. Para quem estiver interessado exclusivamente no assunto mais prático, que não quer saber de detalhes sobre o que é o procedimento em si, né? Uma vez terminado o vídeo 1, ele pode ir direto para o vídeo 3 e dar continuidade. Se ele tiver curiosidade, se o médico tiver curiosidade, né, ele pode analisar o vídeo 2 quando ele tiver interesse relacionado a esse assunto. Bom, o manejo do paciente com carcinoma de tireoide. Então, basicamente, esse assunto é o que norteia toda a discussão desse processo, tá? Nesses últimos anos, né, devido à popularização do uso do ultrassom e a facilidade de se fazer o PAF, tá? Tem aumentado muito, né? Aumentou muito o diagnóstico dos carcinomas bem diferenciados da tireoide, principalmente aqueles de pequeno tamanho, tá? Então, achar carcinomas menores que 1 centímetro é muito comum atualmente, né? E geralmente são achados de forma inesperada. O paciente, de repente, a mulher vai até o seu ginecologista, que pede um ultrassom, que percebe um nódulo, que de repente é funcionado, faz o diagnóstico, ou o paciente do sexo masculino, que vai ao cardiologista, vai fazer um ultrassom das carótidas e o médico radiologista percebe um nódulo ali, né, biopsia e faz o diagnóstico. Então, realmente, carcinomas menores, né? Quer dizer, o perfil do paciente mudou muito nesses últimos 10, 15 anos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, que a gente, frente a isso, é preciso evitar o supertratamento desse carcinoma.
Esse supertratamento, ele se baseia tanto do lado cirúrgico, como também do lado da reposição hormonal, que não precisa mais, atualmente, ser uma reposição que tende a levar ao hipertireoidismo, tá certo? Ela pode ser uma reposição mais adequada, né? O suficiente para suprimir o TSH ou não, dependendo da característica desse carcinoma, e até nas doses de iodo radioativo. Então, o supertratamento, ele vale tanto para a cirurgia, como para a reposição hormonal, como também para o uso do radioiodo. O carcinoma de tireoide, numa live você até afirmou isso, né, Rogério? O carcinoma de tireoide, ele merece respeito. A gente não pode subestimar, muito menos negligenciar o carcinoma de tireoide. Então, basicamente, esse slide é o que vai nortear a nossa apresentação. É preciso evitar o supertratamento e a gente não deve subestimar nem negligenciar o carcinoma de tireoide. Bom, nós estamos falando do uso do iodo. Então, qual é o princípio do tratamento? O princípio do tratamento é o fato do iodo radioativo ser um emissor de partícula beta que, ao ser disparada, né, quando ele sofre o decaimento e emite essa partícula beta é capaz de provocar dano celular. Então, pelo fato de ser uma partícula e de promover dano, tá certo? É que se baseia, então, o uso do iodo radioativo em terapia. Para que esse iodo possa entrar na tireoide, faz-se necessário de se usar a proteína NIS. É necessário que ele seja captado inicialmente. Então, existe uma partícula, existe uma proteína exclusiva para fazer com que o iodo entre para dentro da célula. Essa proteína, ela não distingue quem é iodo radioativo e quem é iodo natural. Daí a necessidade de se fazer uma dieta, de se fazer um preparo, antes de se fazer qualquer exame que use o iodo radioativo ou de fazer qualquer tipo de terapia. Então, eu tenho que restringir a competição entre o iodo radioativo e o iodo natural. Uma vez captado, através da peroxidase, esse iodo ele é incorporado à tireoglobulina e ele fica armazenado no coloide. Então, o armazenamento do iodo é outra etapa importante. Não adianta o iodo entrar e rapidamente sair. Quando ele fica armazenado dentro do coloide, ele fica ligado a uma proteína muito grande, tá certo? E ali esse iodo radioativo começa a sofrer o seu decaimento radioativo e a partícula beta, ela é disparada em 360 graus, em todas as direções do folículo. Com isso, aonde o iodo radioativo entra, ele vai destruir. Então, o princípio, basicamente, é esse. O iodo entra, é armazenado e vai destruir, né, a célula e o folículo aonde ele entrar. Uma outra coisa que a gente tem que considerar neste momento é a concentração do iodo 131 no folículo neoplásico. Então, vejam, a célula neoplásica capta iodo, mas ela não capta tão bem quanto a célula normal. Então, a célula neoplásica, ela capta iodo muito menos do que uma célula tireoidiana normal. Por quê? Porque normalmente ela tem uma menor expressão de NIS, a estrutura histológica dessas células neoplásicas ela é mais desorganizada do que o próprio folículo, a histologia do folículo tireoidiano, né, que é relativamente bem estruturado, e o arcabouço metabólico também não é o mesmo, não é idêntico, né? Então, a gente poderia dizer que, normalmente, a célula neoplásica, ela capta muito menos iodo do que a célula tireoidiana normal, tá? Dezenas de vezes. Uma célula tireoidiana normal, ela capta dezenas de vezes mais o iodo, né, do que uma célula neoplásica. Nós poderíamos, assim, grosseiramente dizer que mais de 80 vezes essa relação. Isso de uma maneira grosseira, mas geralmente isso fica entre 1 a 3%
do iodo que é capaz de ficar retido na célula neoplásica. Daí a razão, né, de muitas vezes, tá certo? A gente ter folículos neoplásicos que têm a capacidade de pegar o iodo, mas pelo fato dele não ficar armazenado o tempo suficiente por algum problema na estrutura metabólica dessa célula, às vezes ele não responde. Então, captar iodo não é suficiente apenas para que o iodo seja efetivo na terapia. É necessário que ele seja captado e seja armazenado dentro da estrutura folicular. Aí sim ele vai conseguir fazer o seu efeito terapêutico. Nós temos 40 anos de experiência em Cuiabá, nós já tratamos mais de 1.600 casos de pacientes de iodoterapia, tá certo? Dos quais eu quero chamar a atenção que 363 a gente passou a realizar de forma ambulatorial. E a maioria desses casos aqui, vamos dizer, mais de 95% desses casos, eles passaram a serem praticados a partir de 2015 para cá, né? E a razão disso depois a gente vai estar discorrendo ao longo dos próximos slides. Anteriormente a 2015, a maioria, né, quase que 100% da terapia que a gente fazia com iodo radioativo em câncer de tireoide era uma iodoterapia onde a internação se faz necessária. A maioria dos pacientes com carcinoma diferenciado da tireoide apresenta geralmente um bom prognóstico quando tratados adequadamente, com índices de mortalidade similares à população em geral. No entanto, alguns indivíduos apresentam uma doença agressiva, desafiando o conhecimento atual e ilustrando a complexidade do manejo dessa neoplasia. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o termo quando tratados adequadamente. Quando tratados adequadamente, o índice de mortalidade desses pacientes é muito similar, é muito parecido ao público em geral, a quem não tem carcinoma. Então, é um carcinoma de excelente prognóstico. Agora, tem indivíduos que apresentam uma doença agressiva. Esse é o nosso desafio. Então, são esses indivíduos que vão desenvolver uma doença agressiva, que é o desafio da equipe médica que acompanha esses pacientes. Como fazer isso? Quem são esses pacientes? Então, no próximo slide, nós vamos apresentar um conteúdo de uma live que eu e o Dr. Rogério fizemos no final do mês de maio no Instagram a respeito da iodoterapia. Existe um momento interessante onde a gente aborda o que é tratar adequadamente. A maioria dos pacientes que são portadores do carcinoma diferenciado de tireoide são pacientes que apresentam um bom prognóstico quando tratados adequadamente, tá certo? Essa frase é muito boa, né? Quando tratado adequadamente. Exatamente. Quando tratado adequadamente, o índice de mortalidade desses pacientes é similar à da população em geral, né? Então, assim, é um carcinoma de excelente prognóstico, tá? Mas, no entanto, existe alguns pacientes que apresentam uma doença agressiva. E é esse paciente que desafia o nosso conhecimento, tá certo? O conceito de tratamento adequado realmente é o que faz a diferença. O que é tratamento adequado? Uma outra coisa que é importante, como é que a gente pode reconhecer os pacientes que potencialmente possam ter uma doença agressiva, né? Hoje existem alguns critérios que a gente chama de estratificação de risco, né? Ou seja, existem algumas coisas, algumas informações que a gente pode obter, né, para tentar prever o futuro desse paciente. Então, assim, o termo tratamento adequado é importante e o termo estratificação de risco também são dois conceitos que a gente tem que trabalhar. O que é tratamento adequado e o que é
estratificação de risco, ou seja, como é que eu vou prever o futuro desse paciente, tá? Tratamento adequado, eu não vou ficar discutindo, mas eu acho assim que existe um consenso que o melhor tratamento inicial para o paciente com carcinoma de tireoide é a cirurgia. A melhor cirurgia hoje que existe um consenso é a tireoidectomia total, ou seja, tira-se toda a tireoide, o que for possível dessa tireoide. Essa é uma etapa decisiva e na maioria das vezes isso por si só já resolve o problema. Bom, feita a cirurgia, o paciente vai precisar de reposição hormonal. É uma reposição hormonal bioidêntica, ou seja, nós vamos utilizar o mesmo hormônio que a tireoide faz, que é a levotiroxina. Não tem como, não tem problema de trazer câncer, ou seja, esse hormônio ele é idêntico, é igual. E é necessário a reposição hormonal, porque o paciente precisa do hormônio tireoidiano para o organismo dele funcionar de forma adequada, tá certo? Então, a reposição hormonal que vai ser para o resto da sua vida, da vida do paciente, ela é importante, né? Primeiro, exatamente para devolver o hormônio tireoidiano para o paciente. Só que essa reposição hormonal, ela também é parte do tratamento do carcinoma. Por quê? Porque essa reposição hormonal, ela protege o paciente contra a recidiva do carcinoma de tireoide. Protege por quê? Porque ao tomar todos os dias o hormônio tireoidiano, o hormônio tireoidiano bloqueia a produção de um hormônio que se chama TSH. Esse hormônio chamado TSH, ele existe no nosso corpo exclusivamente para fazer a tireoide funcionar, tá? O paciente não tem mais tireoide, não precisa mais dele. E a presença do TSH num portador de carcinoma de tireoide, ela é nociva. Por quê? Porque o carcinoma de tireoide depende de TSH para crescer. Tá certo? É o combustível dele, né? Exatamente. Então, isso traz uma responsabilidade para o paciente também. Quer dizer, o paciente não pode tomar levotiroxina, Puran, Tetroide, Levoide, Sintroide. Não pode tomar de qualquer jeito. O paciente tem que ter disciplina na tomada desse hormônio, fazer isso sempre pela manhã, logo que ele acorda, em jejum, fazer um intervalo mínimo de uns 40 minutos até tomar o café da manhã, porque a alimentação sólida interfere na produção, né? Na absorção do hormônio tireoidiano. Tá certo? Então, isso é importante. Então, cirurgia adequada, tireoidectomia total, é o desejável, e uma reposição hormonal específica para aquele paciente, né? Então, hoje já não tem a necessidade de ter um excesso de hormônio tireoidiano. Então, existe a dose adequada da levotiroxina para cada paciente, tá certo? A dose que leva supressão. Exatamente. Bom, então nós temos aqui o conceito de tratamento adequado, que é importante para levar o paciente a ter um índice de mortalidade semelhante ao da população em geral, tá certo? E estratificação de risco. Estratificação de risco significa o seguinte: quem são os pacientes que potencialmente têm risco de desenvolver uma doença mais agressiva? Então, essa estratificação de risco, ela pode ser feita inicialmente, que é o momento do estadiamento, tá? E essa estratificação de risco, posteriormente, ela vai ser feita durante, né, o período que esse paciente vai estar sendo acompanhado, durante o seu follow-up prolongado, tá? Bom, qual é o melhor momento para se estratificar risco? Eu posso estratificar o risco depois do anátomo patológico da cirurgia, dosando-se também a tireoglobulina aqui, né? Eu posso estratificar risco, fazer estadiamento após uma PCI diagnóstica, mais associada à tireoglobulina estimulada, e posso fazer esse estadiamento após a PCI pós-dose, ou seja, após a realização de uma dose ablativa com iodo 131. Qual é o melhor momento para se estadiar esse paciente? Melhor momento, sem dúvida alguma, a literatura
diz o seguinte: o melhor momento para se estadiar um paciente é aquele momento, é aquele que é realizado após a PCI ablativa, uma PCI com iodoterapia, no mínimo ablativa. Durante muito tempo, né, o tratamento adequado envolveu cirurgia, reposição e a iodoterapia, tá? Então, houve um momento, né, ao longo de 2008 até 2015, que, sem dúvida alguma, né, cirurgia, reposição com levotiroxina, né, e a iodoterapia era, né, aquilo que a gente chamava de tratamento adequado. Até, né, que em 2015 surgiu o guidelines da ATA, né, da Associação Americana de Tireoide, né? Então, esse artigo foi publicado em 2015. Então, após a publicação do guidelines da ATA em 2015, a iodoterapia passou a ser questionado, né, o uso do iodo, né, no tratamento do paciente com carcinoma de tireoide. Isso levantou uma série de discussões, principalmente dos especialistas em medicina nuclear, né, a respeito dessa publicação. Agora, em 2018, né, surgiu esse artigo publicado pelo Tuttle no Journal Nuclear Medicine, né, que publicou esse artigo aqui, Controvérsias, né, no manuseio do carcinoma de tireoide, aonde ele especifica para que serve o iodo radioativo. O iodo radioativo serve para fazer ablação de remanescentes. Ou seja, o que é ablação de remanescente? Exclusivamente destruir o tecido tireoidiano normal, ou seja, aquilo que a cirurgia não conseguiu tirar. Para que serve isso? Ele melhora o estadiamento inicial. Foi o primeiro artigo que eu vi isso escrito, né? Esse artigo aqui ajudou muito a desenvolver o raciocínio para essa aula. E ele facilita o follow-up, ele aumenta a acurácia do follow-up, porque ele torna a tireoglobulina um marcador específico para o carcinoma de tireoide. Voltando aos tipos de iodoterapia. Terapia adjuvante e terapia iodo radioativo, quer dizer, a dose terapêutica propriamente dita, como classicamente a gente conhece. Então, classicamente a gente conhecia tecido remanescente, né, ablação de tecido remanescente e dose terapêutica. A ATA desenvolveu esse conceito de terapia adjuvante e esse artigo também foi interessante porque ele cria. O que ele faz? O que é terapia adjuvante? É destruir, né, metástases subclínicas, metástases microscópicas que podem estar presentes. Ao se fazer isso, eu vou facilitar, eu vou evitar, né, a recorrência, a recidiva, né? E eu aumento a sobrevivência desse paciente. Esses conceitos aqui já são conhecidos, eu vou abordar em slides futuros. Bom, a partir dessa publicação, eu dei uma reorganizada nas indicações do iodo radioativo. Isso aqui é um slide baseado em vários artigos. O iodo, ele foi utilizado pela primeira vez em 1946, então ele já é bastante usado há muito tempo. Quais são os tipos de terapia que eu posso fazer com iodo radioativo? Eu posso fazer a ablação de remanescentes tireoidianos, eu posso fazer a terapia adjuvante e eu posso fazer a dose terapêutica propriamente dita, tá certo? E eu passei a destacar aqui agora o uso do radiodo em mais uma utilidade, ou seja, o iodo radioativo também serve para melhorar o estadiamento inicial. Por quê? Porque a realização da PCI pós-dose, ela pode revelar focos desconhecidos do tumor. Então, o melhor estadiamento, a literatura já demonstra que é aquele que é realizado a partir, né, no momento da PCI, após a realização da PCI pós-dose. Então, esse slide agora, ele é modificado do artigo de Tuttle, né? Então, para que eu faço o iodo radioativo?
Quais são os objetivos que eu posso ter para usar o iodo radioativo no carcinoma de tireoide? A ablação de remanescentes tireoidianos, tá certo? É a indicação mais frequente da iodoterapia. E o que faz a ablação? Ela objetiva eliminar os remanescentes tireoidianos para facilitar o acompanhamento futuro com a tiroglobulina. Isso é a indicação clássica e conhecida de todo mundo. E o Turtle, ele acrescenta que a ablação, ela também melhora o estadiamento inicial. Tá? O que é terapia adjuvante? É aquela terapia que visa reduzir o risco de recorrência, de persistência tumoral, porque ela destrói possíveis metástases microscópicas. Esse aqui é um conceito bastante interessante, tá? E a dose terapêutica propriamente dita, né? Que é aquela utilizada para se eliminar ou se detectar metástases que captam iodo, sejam elas cervicais, sejam elas pulmonares, sejam elas ósseas. Para que realizar a dose com objetivo terapêutico? Para promover o aumento da sobrevida específica e a sobrevivência livre de doenças. Então, ao indicar uma dose radioativa, eu sempre tenho o que eu quero, né? Que dose eu quero para o meu paciente? Então, eu quero ablação, eu quero uma dose adjuvante, eu quero uma dose terapêutica. Nós vamos abordar isso posteriormente. Voltando ao slide anterior, né? Então, o iodo, ele é velho conhecido, desde 1946. Eu tenho 3 tipos de terapia com diferentes objetivos. A ablação, que eu destruo aquilo que a cirurgia não conseguiu tirar. A terapia adjuvante, que é aquela que destrói metástases microscópicas, aquela que eu não consigo enxergar, né, numa cintilografia de corpo inteiro, né, ou num exame de imagem que eventualmente for realizado. E a dose terapêutica propriamente dita é aquela dose que eu uso para tratar a metástase iodo-captante, seja ela uma metástase conhecida ou, né, descoberta ao se realizar uma PCI diagnóstica ou uma PCI pós-dose. E um novo conceito para o uso do iodo. Para que eu uso o iodo? Para melhorar o estadiamento inicial, tá? Para melhorar a estratificação de risco, para tentar descobrir, já no momento inicial da terapia, quem são os pacientes com risco de eventualmente desenvolver uma doença mais agressiva. Realizar terapia de iodo 131 com todos os pacientes, isso não é uma discussão nova, né? Isso aqui foi extraído de um artigo do Mazzaferri, que é um endocrinologista, talvez, né? Na realidade, eu chamo de grande, é o meu grande mentor, né? Em 2004, ele já dizia isso, mas ele já questionava isso antes, já no século passado, né? Grande parte dos artigos que ele publicava, ele se questionava, mas será que eu preciso fazer em todo mundo? Não preciso, né? E qual que é o dilema? Qual que é o dilema, né? De se fazer ablação sempre depois da tireoidectomia, tá certo? O dilema é o seguinte, para mim ter a certeza disso, né, eu precisaria fazer um estudo randomizado com um número de pacientes muito elevado e deveria fazer isso durante um período mínimo de 10 anos. Essa era a visão que ele tinha em 2004. Então veio, né, o Guidelines em 2015, né, da Associação Americana de Tireoide, que passou a dizer o seguinte: iodo só precisa em paciente de alto risco. Paciente de baixo risco, né, não precisa fazer mais iodo radioativo. No paciente de risco intermediário, isso também virou uma controvérsia. A única indicação classicamente conhecida no ATA de 2015 é
que o iodo radioativo só deve ser considerado em pacientes com alto risco, tá certo? Ele não indica em pacientes de baixo risco, e o seu uso em pacientes com risco intermediário, ele é controverso, tá certo? Ele, né, é discutível, tá? O que eu tenho a dizer com isso? Foi uma mudança brusca, de uma hora para outra. O Mazzaferri, ele era um cara prudente. Olha, não dá para ser bem assim. Veio o Aten, simplesmente, pronto, acabou, não precisa mais. É isso que todo mundo entendeu, tá certo? O que eu tenho a considerar? Que uma quantidade considerável das recomendações que foram publicadas nesses guidelines são baseadas em evidências de baixa qualidade. Aqui estão as recomendações específicas e que levaram a todo esse tumulto. É a recomendação número 51, são 5 momentos que são indicados, que falam-se sobre outro, né? Recomendação A, baixa qualidade. Recomendação D, baixa qualidade. Tá certo? Né? Recomendação fraca. Recomendação fraca. Cadê? Tem mais um outro aqui. 1, 2, 3. Olha aqui, ó. Baixa qualidade, recomendação fraca. Moderada, tá certo? É uma recomendação um pouquinho mais forte, né? E aqui também moderada, né? Mas nenhuma de alta qualidade de evidência. Esses critérios todos, que esse na realidade, né? Ele fala muito sobre radiodo ao longo das suas recomendações, mas esses critérios, eles foram basicamente baseados no quê? Na recorrência na doença, na persistência da doença e em risco de morte. Esses foram os critérios utilizados pelo ATA para não recomendar o iodo. Risco de recorrência ou risco de morte. Mas não é isso que eu estou fazendo a minha defesa. Eu falo em usar o iodo no estadiamento inicial. Eu falo em usar o iodo para estratificar risco. Eu falo em usar o iodo radioativo para tentar, já na terapia inicial, descobrir quem é o potencial indivíduo que pode desenvolver uma doença agressiva no futuro. É em cima disso que eu vou estar discorrendo a aula daqui para frente, né? Isso aqui, classicamente, a gente sabe, porque mudou muito o perfil do carcinoma de tireoide ao longo desses anos. A gente tem que evitar realmente supertratamento, mas eu tenho que oferecer para o paciente o melhor estadiamento inicial. Bom, a produção da tireoglobulina antes de se usar o iodo radioativo. Então, esse slide aqui, ele basicamente visa explicar o seguinte: por que eu tenho que fazer ablação de remanescente? Por que eu tenho que fazer a complementação da cirurgia? Tá? Qual a função disso? Por que eu tenho que destruir o tecido tireoidiano normal? É isso que faz a ablação, destruir tecido tireoidiano normal. Num paciente que tem remanescente tireoidiano, a tireoglobulina pode ser produzida pela célula folicular, né, do tecido tireoidiano normal, e também pode ser produzida pela célula folicular do carcinoma, seja ele papilífero, seja ele carcinoma folicular. Se eu faço a ablação, a dose ablativa ela tem que finalidade? Destruir o tecido tireoidiano que o cirurgião não conseguiu tirar. O que acontece? Depois do iodo radioativo, depois da ablação, eu não tenho mais o tecido tireoidiano normal produzindo tireoglobulina. Então, a interpretação da tireoglobulina, depois de uma dose ablativa, ela fica fica muito mais fácil, ela fica muito mais sensível. Por quê? Porque após a ablação, qualquer tireoglobulina produzida só vai ser produzida pela célula do carcinoma. Então, com isso, eu aumento a sensibilidade do meu follow-up
a longo prazo. E depois de eu fazer uma dose ablativa, eu posso fazer uma PCI depois da dose e melhorar o meu estadiamento inicial. Vejam, isso aqui é o que basicamente o Mazzaferri falava desde 2001. Desde 2001. A gente observa, esse artigo aqui é de 2001, tá? Ele compara todas as recorrências aqui, recorrências de metástase à distância, que realmente pulmão ou osso. Aqui ele compara se eu uso somente cirurgia, se eu faço a tireoidectomia total e só uso o T4, se eu faço a cirurgia, a tireoidectomia total, né, uso o T4 e faço ablação de remanescente. Percebam que isso é um trabalho que durou um acompanhamento de 40 anos. 40 anos, não é pouco tempo. E vocês vejam que ele achata a curva, né? Eu diminuo, né? Existe uma redução de recidivas e metástase à distância, e isso implica em aumento da sobrevida específica e a sobrevida livre de doença. Isso é clássico, né? Olha aqui, ó. Usou o iodo radioativo, a curva achata, abaixa, tá certo? O consenso da ATA não mexeu com isso, ele não desmentiu isso, continua valendo isso, tá? Isso aqui é um slide que antigamente eu terminava a minha aula há muito tempo, né? Todos esses slides foram baseados em artigos científicos. Isso aqui é uma publicação do Mazzaferri em 1990, 1999, isso aqui também do Mazzaferri em 1999. Por que quais são os objetivos do tratamento adequado? A terapia inicial é importante. Por quê? Ela minimiza o risco de recorrência local e a disseminação metastática. Por isso que eu tenho que fazer a cirurgia adequada, que é a variável mais importante no tratamento inicial do carcinoma diferenciado de tireoide, e influencia diretamente no prognóstico, sem dúvida alguma. Uma boa cirurgia, na maioria das vezes, resolve o problema por completo. Tá? Aí é necessário se fazer o iodo radioativo na dose adequada e a hormonioterapia supressiva também adequada. Eu normalmente usava, é como se fosse um banquinho sustentado em 3 pés. Tem que ter os 3, né, pés para o banquinho não cair. Então, isso sempre foi o discurso que eu sempre fiz ao longo das minhas apresentações. A terapia inicial, ela é decisiva e o iodo radioativo faz parte dessa terapia. Aí vem o ATA em 2015 e desarruma tudo isso. Mas tudo bem, vamos lá. Outra função do iodo é permitir uma acurácia no follow-up a longo prazo. Porque o mapeamento de corpo inteiro e a tireoglobulina, eles são afetados pela presença do tecido tireoidiano residual. Isso é conhecido. Então, a terapia inicial, ela é decisiva, né? Bom, sabe-se que a PCI pós-dose pode revelar focos desconhecidos do carcinoma e modificar a estratificação de risco. Ou seja, eu posso conseguir descobrir pacientes que têm potencial de desenvolver uma doença agressiva já desde o início, tá? E o conceito de estratificação de risco, ele foi criado nesse guidelines da Associação Inglesa de Tireoide, março de 2002, que definiu estratificação de risco. Eu tenho como objetivo prever recorrências e recomendar a terapia e o follow-up. Esse slide vai voltar na última, né? Eu só quero colocar ele porque, na realidade, esse slide no passado era o slide que eu terminava a minha aula. Já não vai ser mais esse que eu vou terminar, né? No terceiro vídeo vocês vão estar percebendo isso. Bom, iodoterapia para quê? Por que eu tenho que fazer? Vejam, então aqui eu já vou usar o conceito de manejo do paciente. O manejo do paciente no carcinoma de tireoide, ele é multidisciplinar. São vários profissionais que participam ao longo da vida desse paciente que podem estar atuando
em exercer algum tipo de tratamento no paciente com carcinoma diferenciado de tireoide. Tá? Na maioria das vezes é o cirurgião de cabeça e pescoço, é o endocrinologista e também com a participação eventual de um médico nuclear, né, num determinado momento para se fazer a iodoterapia e achar qual é a terapia mais adequada. Então, todo profissional que encaminha um paciente para a medicina nuclear, ele, né, eu vou recomendar uma iodoterapia para esse paciente. O que eu pretendo com essa iodoterapia? Eu quero promover o aumento da sobrevida? Eu quero reduzir o risco de recorrência e persistência tumoral? Eu quero permitir uma alta sensibilidade no follow-up, tornando a tireoglobulina específica? Eu quero oferecer o melhor estadiamento inicial, que é aquele que é realizado depois da PCI pós-dose? Então, essa pergunta, seja o cirurgião de cabeça e pescoço, seja o endocrinologista, ele tem que ir na cabeça. Eu vou fazer por quê? Para quê? Qual que é a minha intenção? É importante saber o seguinte. A ablação, a dose ablativa, ela torna a estratificação de risco objetiva. Ela tira a subjetividade dessa avaliação. Ela tira a interferência de um exame anatomopatológico ruim, que muitas vezes a gente encontra por aí. E, inclusive, ela elimina também a subjetividade do profissional que está indicando ou do próprio profissional que vai realizar o exame. Tá certo? Então, a ablação, ela independe de se o profissional, se o cirurgião de cabeça e pescoço é experiente ou não, se o endocrinologista é experiente ou não, se o médico nuclear é independente ou não. Ela é objetiva. E ela consegue realmente, muitas vezes, tornar um paciente que eu imaginava que era de baixo risco, um paciente de alto risco, já no momento inicial ou ao longo do seu acompanhamento clínico. Novamente, ao se encaminhar um paciente para a medicina nuclear para fazer iodoterapia, o cirurgião de cabeça e pescoço ou o endocrinologista tem que se perguntar: que tipo de dose eu quero? Eu quero uma dose somente ablativa? Eu quero uma dose adjuvante? Eu quero uma dose terapêutica? Tá certo? Então, é importante se saber o seguinte: a primeira dose de iodo 131 sempre será ablativa, independente da atividade utilizada. Tá? Se eu usar uma dose de 30, essa dose não trata nada, ela só destrói tecido tireoidiano normal. Então, a dose ambulatorial é uma dose indicada exclusivamente para se eliminar o remanescente tireoidiano. Ela não tem função de tratar metástase, tá certo? Iodo captante ou metástase microscópica, tá? Terapia adjuvante. Será que esse paciente é um paciente que tem fatores de risco, que merece uma terapia adjuvante? Tá? Uma dose de 100, normalmente, é a dose que normalmente eu utilizo, né, na clínica para efeitos adjuvantes. Se o paciente tem uma dose, se o paciente é de risco intermediário, uma dose de 100, ela serve tanto para realizar a ablação, como também para tratar eventual metástases microscópicas, tá certo? Uma dose de 100 também pode ser uma dose ablativa, pode ser adjuvante e também pode ser usada de forma terapêutica, tá certo? Então, uma dose de 200, né? A primeira dose, ela é ablativa, ela é adjuvante e vai tratar também eventuais metástases iodo-captantes que possam eventualmente existir. Então, isso daqui, né, é uma informação que tem que ficar muito clara. A partir da segunda dose, aí eu só vou ter ou terapia adjuvante ou tratar metástases iodo-captantes, que é a metástase
que normalmente responde ao radiodo. Bom, com isso, eu finalizo a primeira etapa da aula. O vídeo 2, ele vai servir para detalhar o procedimento em si, por que interna, por que não interna, quais são os efeitos colaterais ou não. Eu preciso suspender a levotiroxina sempre, eu posso não ter. Então, basicamente, ela vai dar um detalhamento técnico, por que interna, por que não interna. E o vídeo 3, basicamente, ele vai ser a continuação dessa aula. Então, se você acabou de assistir essa aula e se você já conhece o procedimento, né, em si, já tem experiência nisso, você já pode passar do vídeo 1 para o vídeo 3, né, diretamente, né, aonde vão ser apresentados, né, diferentes casos clínicos que vão dar sustentação prática em cima do que eu estou desenvolvendo um raciocínio teórico nessa primeira parte dessa aula. Eu agradeço bastante, obrigado pela atenção e paciência e espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição, né, de vocês, né, agradeço. Muito obrigado.